Olá pessoal, aqui é o Vitória Moedo e no vídeo de hoje vocês vão conhecer o HGCR11 ou Regem Grifo Crédito Imobiliário 11, um fundo que atua no segmento de papéis desde 2009, aí com bastante estrada, com resultados sólidos para que você conheça e veja se é conveniente compor a sua carteira ou não, tá bom? Eu sou o Vitória Moedo e aqui no canal nós estamos sempre comentando fundos imobiliários, entre outros investimentos, aqui que podem acelerar o nosso processo de independência financeira. Então, se você se interessa pelo tema, inscreva-se no canal e marque as notificações para ficar por dentro dos vídeos que vêm por aí, tá bom? Vejo você no vídeo, um abraço e até mais. Então vamos ao que interessa, pessoal, por dentro do HGCR11 ou Regem Grifo Crédito Imobiliário 11. Eu sou Vitória Moedo e você pode me encontrar no Instagram ou no nosso canal do Telegram no @VictorioAmoedo. Lá no canal do Telegram estou sempre passando conteúdo sobre fundos imobiliários de forma totalmente gratuita. Se você tem interesse pelo tema, conheça o nosso canal, tá legal? Então, lembrando sempre aqui, pessoal, que eu apenas disponibilizo a minha opinião na internet, que essa opinião não se constitui recomendação de investimento e que eu não sou analista de investimentos, tá bom? Vamos às características do HGCR11. O nome do fundo é o CSHG, ou Credit Suisse Regem Grifo Recebíveis Imobiliários, Fundo de Investimento Imobiliário. É um fundo do tipo papel, com mandato de títulos e valores imobiliários, gerido pela Credit Suisse Regem Grifo, uma gestora famosa e tradicional no mercado de fundos imobiliários. O fundo tem início aqui em 2009, então já é um fundo bem antigo, bem consolidado, considerando que os fundos imobiliários são produtos de investimento relativamente novos, né? E tem uma gestão ativa, ou seja, está buscando sempre ganho de capital, negociando títulos na curva, tá bom? Se você tem mais interesse por entender o que é esse processo aqui, busca sobre marcação a mercado na internet de títulos prefixados para você entender como é que funciona isso aqui, tá bom? A taxa de administração é de 0,8% ao ano, com uma taxa de performance de 20% sobre o que superar o benchmark de 110% do CDI. Está em linha com o mercado e nós vamos ver aí em termos efetivos quanto é que está essa taxa de administração, tá bom? Vamos aqui à análise quantitativa do fundo, analisando o relatório de dezembro de 2019, para você que ainda não conhece o fundo. O yield do fundo foi real, né? Considerando a cotação de hoje, no dia 15 de janeiro, foi de 6,83% ao ano, tá bom? A rentabilidade acumulada foi de 18,3% aproximadamente, com a liquidez de 4,5 milhões por dia. Uma baita liquidez, né? O mercado vem aumentando bastante a liquidez desse tipo de produto. O preço-valor patrimonial, o indicador está com 1,19, está sendo negociado com 19% de ágio. Não se aplica a vacância e diversificação, né, por ser um fundo de papel, e tem um patrimônio contábil de 921 milhões de reais, próximo a 1 bilhão de reais. É um fundo grande da Bolsa, né? Quando a gente analisa aqui o portfólio do fundo, nós vamos ver que 73% do fundo está alocado em CRIs, né, que são os ativos alvo do fundo, uma parte em renda fixa, 8%, e mais 16% em fundos de investimento imobiliários, tá bom? Então o foco do fundo é ser realmente de recebíveis, CRIs, né, 73%, uma pequena parte em fundos, muito parecido com o perfil do Maxi Renda, né, a diversificação. Se você tem interesse em conhecer aqui quem são os devedores dos títulos, você pode dar uma consultada aqui, mas dá para perceber que é bastante pulverizado aqui, né? Bastante diversificado. Do mesmo modo, em relação às garantias, ou seja, o lastro da emissão do CRI, você pode ver que há uma diversificação regional bem grande, mas há uma concentração aqui em São Paulo e região metropolitana de praticamente 50%, tá bom? Mas é bastante pulverizado aqui a exposição do fundo. O fundo trabalha no país inteiro, né? Quando a gente vem aqui no indicador LTV, e aqui devo fazer um comentário que o fundo, a Regem Grifo faz relatórios realmente bem detalhados, né? Um ponto positivo para o fundo em relação aos pares, tanto o Maxi Renda como o fundo novo da XP de papéis, né? Gostei bastante desse relatório, bem detalhado.
E aqui a gente pode ver o indicador LTV, ou seja, Loan to Value, ou seja, a relação entre o que foi emprestado e a garantia, ou seja, quanto menor esse percentual, melhor, ou seja, mais a garantia representa um valor muito superior ao do débito, né? Então, aqui nesse caso, 6% está entre 80% e 85%, ou seja, o valor da garantia representa 85% do valor emprestado, tá bom? Então, quando vai diminuindo, significa que você tem uma cobertura de garantia maior em relação ao que foi emprestado. A maior parte aqui está numa posição de 40% a 60%, o que é muito bom, né? Que é muito positivo. Boa parte do portfólio também está indexado ao IPCA, uma outra parte aí, uma metade praticamente em relação ao CDI e os outros indicadores aqui, tá bom? O IPCA que é mais estável, né? E é o indicador mais utilizado de inflação, então a metade está aqui indexado ao IPCA, tá bom? O rating do fundo, a gente pode ver que dos certificados, há pouco tempo atrás era mais concentrado no A. Agora já está mais pulverizado, buscando um pouco mais de high yield, o fundo, né? Então tem alguns títulos emitidos aqui para devedores de rating B, né? Bastante aqui, praticamente a metade. Então o fundo aí buscou um pouco mais de rentabilidade e diminuiu um pouco do nível de segurança do rating desses devedores, tá bom? O percentual de participação aqui por setor, né, dos ativos garantia é bastante diversificado também. 13% residencial, tem aqui logística, varejo com 30%, lajes 23%, bastante diversificado. Aqui a carteira, se você tem interesse em se aprofundar um pouco mais sobre a carteira, recomendo que você leia os relatórios deste fundo, tá bom? Não é muito objetivo aqui deste vídeo. E aqui vamos dar uma analisada no fluxo de caixa para que você tenha uma ideia de quanto é possível ganhar com esse fundo, tá bom? E qual é o perfil do resultado do fundo. Então, dei uma verificada aqui, dá para perceber que 94% do resultado recorrente do fundo vem justamente dos recebíveis, né? Dos certificados de recebíveis. 94%. O resto vem dos fundos imobiliários, né? Significa que os recebíveis estão performando melhor do que os dividendos dos fundos imobiliários, já que 73% praticamente estão alocados em CRIs, né? Mas correspondem a 94% do resultado. Então tem 11% aqui nos últimos 12 meses de resultado não recorrente, seja a gestão ativa dos certificados de recebíveis imobiliários, né? A venda a mercado deles, ou também a negociação de FIIs, né? Como se fosse fazendo trade com FIIs. Então esse ano aí teve 11% de receita não recorrente. Isso deve ser levado em consideração na hora de calcular o yield, né? Porque nem sempre você vai ter esse resultado aqui, né? Daí a não recorrência, tá bom? E também em relação às despesas do fundo, dá para ver que 12% do resultado anual foi gasto aqui com despesas do fundo, que a maior despesa dessa linha aqui corresponde justamente à taxa de administração. Entretanto, apesar de representar 12% do resultado, representou apenas menos de 1%, 0,7% do patrimônio líquido contábil, tá bom? O que deixa aí num patamar bastante razoável, né? Mas assusta o tanto que eles cobram em relação ao resultado, né? Então, vindo aqui para a análise do fluxo de caixa, que é o que interessa ao investidor, justamente o dividendo distribuído todo mês, né? A gente pode perceber aqui que a média dos dividendos foi de aproximadamente 72 centavos por mês, mas lembrando que esse ano foi um ano atípico, que teve um resultado não recorrente de praticamente 80% aí que foi distribuído ao investidor. Então, atenção que essa média aqui não é tão confiável assim, tá bom? Ela pode não se repetir nos próximos anos. Em relação ao preço de mercado do dia 18 de janeiro de 2020, de R$ 126, o yield real desse fundo nesse exato momento é de 6,8%, né, ao ano, o que dá um prêmio de risco, considerando aqui como benchmark o IPCA mais 2035 líquido de impostos de praticamente 4% ao ano. É um baita prêmio de risco para um fundo da qualidade do HGCR, tá bom, gente? Então aqui uma opção interessante para quem está procurando colocar na carteira um fundo de papel, um fundo bastante sólido de uma grande gestora no Brasil e que está trazendo resultados bem interessantes, tá bom? Eu sou o Vitório, pessoal. Se você quer
ter aí acesso a mais conteúdo relacionado a fundos imobiliários, te convidar aqui a me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram como no nosso canal do Telegram, onde eu sempre distribuo conteúdo aqui relevante para você que gosta de investir em FIIs, tá bom, gente? Então eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de dar o like e de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, tá legal? Um abraço e até mais.